Severino acabou denunciando um ponto onde ele ia se encontrar com o Câmara, e o Câmara aí foi preso. Preso e morreu praticamente logo depois da prisão. Ele já era cardíaco, então com um choque ele já chegou ao aparelho do Fleury, do delegado, morto, quase morto. E Cabo Anselmo? Cabo Anselmo? O Cabo Anselmo, um instantinho, eu vou ao banheiro. Eu sou... Como? Hein? Como? Há quem diga que o Cabo Anselmo já era um agente da policial desde o início da atuação dele, não é? Logo depois de 64. Eu penso que não. Depois, uma das características que eu já apontei no meu livro é que depois de 64 estiveram em atividade, antes de 64, aliás, né? Antes até, não só oficiais das Forças Armadas de esquerda, como já era tradição no Brasil, desde os tenentes, Luiz Carlos Prestes, etc., mas também os subalternos. Essa era uma novidade. Marinheiros e sargentos. Os marinheiros criaram uma associação, a União dos Marinheiros, que tinha sede no centro do Rio de Janeiro. E eles tinham reivindicações próprias. Eles eram proibidos de andar à paisana fora de serviço, não podiam se casar, né? E tinham muitas restrições, outras. Não sei, me parece que hoje não tem mais, mas tinham naquela época. Então eles reivindicavam a abolição dessas restrições. Além do regime extremamente arbitrário nos navios, as condições materiais, etc. Então eles criaram a União dos Marinheiros, que tinha sede própria, etc. E o Anselmo era, sem dúvida, um militante muito ativo. Ele era realmente inteligente, ele tinha feito algum estudo, parece que ele fazia um curso, ele pretendia, aquele curso de madureza, eu não sei bem, né? Mas ele tinha uma certa cultura acima do nível médio dos seus colegas. Então ele discursava bem e ele defendia essas reivindicações. Eu não vejo nenhum motivo, nenhuma prova de que ele tenha sido agente policial naquele momento, né? Não encontro razão para isso. Aí houve o levante dos marinheiros, os marinheiros se agruparam ali no sindicato dos metalúrgicos, depois saíram aí a oficialidade não os deixou mais voltar aos navios, né? E o Anselmo acabou sendo preso, né? Ficou numa delegacia aí, isolada, mas de lá os companheiros dele conseguiram libertá-lo. E ele foi encaminhado a Cuba. Ele passou um tempo lá também fazendo treinamentos, etc. Aí já veio o golpe, veio a ditadura, ele já estava em Cuba. Em 1970, ele voltou ao Brasil, né? Depois desse estágio em Cuba. E aí, ele cometeu a imprudência de aparecer em manifestações diversas, né? Ir a campo de futebol, a jogo de basquete, a aglomerações populares. E aí ele era fotografado. Sempre há jornalistas, né, que fazem fotografia, e ele foi identificado. Acabou sendo identificado. Era uma imprudência dele. E acabou sendo preso. Aí ele caiu nas mãos do Fleury. Aí não era aquela prisão de antes de 64, que era uma prisão mais ou menos mole. Aí o jogo era outro. E o Fleury conseguiu dobrá-lo. Conseguiu fazer dele aí sim, é que eu penso que ele se tornou agente da repressão. Ele passou a ser um agente do Fleury. Né?
ele esteve preso no DOPS, antes do Fleury interrogá-lo, etc. E depois ele foi libertado. Isso soou muito estranho, não é? Como é que ele é preso? Ninguém era libertado naquela época. O cara que era preso, ainda mais sendo no caso do Cabo Anselmo, ele não era cabo, aliás, ele era, como a Marinha tem, soldado de primeira classe, marinheiro de primeira classe. Mas a imprensa o chamou de cabo. Ele ficou, então, crismado Cabo Anselmo. Então, quem o tinha visto no DOPS, né, o Diógenes de Arruda, que também estava preso naquela época, o viu no DOPS. Depois o Diógenes foi para o Chile. E quando ele soube que o Anselmo foi libertado, ele desconfiou. Como é que um cara como o Anselmo é preso e é libertado? Então ele desconfiou. Não é? Mas o Anselmo tinha a confiança do Onofre, que era o líder da organização, era ex-sargento também. Né? E o Onofre defendeu o Anselmo. Com isso ele continuou na organização. E aí o que aconteceu? Já é sabido, né? A última tentativa, eu acho que da BPR aí no caso, tinha uma base no Recife. Né? E o Anselmo foi para lá, a título de orientador dessa base, clandestino. E ele acabou entregando a base, 6 ou 7 militantes, e a própria mulher dele, uma paraguaia que estava grávida. É uma coisa horrível, coisa horrível. Também ela foi entregue por ele à repressão, uma companheira grávida dele. Né? Ele tinha mudado um pouco o rosto, fez uma plástica, né? Depois disso, veio a anistia, alguns o viram andando na rua, aquele deputado da época, Marcos da Costa Santos, né? Eu não sei que fim ele levou, se ele ainda é vivo, mas ficou marcado para a história da Revolução Brasileira como o Silvério dos Reis, né? Traidores houve outros, mas ele ficou o mais famoso dos traidores. O maior deles. O maior deles. Sim? O maior deles. O maior dos traidores. O maior, o mais, pelo menos, pode-se dizer. Não, houve outros, eu não sei se ele foi o maior, mas é o mais famoso. E, professor, última pergunta. O papel do movimento estudantil na resistência contra a ditadura. Sim. Como o senhor observa esse movimento estudantil? Não, teve o movimento estudantil, como eu disse, o pessoal que fazia assalto era principalmente de classe média, e principalmente estudantes. E o movimento estudantil resistiu tanto quanto pôde, né? O diretório acadêmico da USP era ativo, apesar da repressão, né? E hoje tem o nome de um dos seus presidentes que foi preso e assassinado, Vanuc Leme. Né? Chama-se Vanuc Leme em homenagem a um presidente que foi preso e assassinado. Quer dizer, mesmo nas condições da ditadura, nesses diretórios supervigiados, havia resistência e atividade militante. Eu não posso entrar em detalhes porque também não tenho detalhes a respeito. Mas como observador, né, como uma pessoa que contracenou naquele período com o movimento estudantil, qual a importância dele para, vamos dizer, para a derrubada da ditadura? Para a derrubada? Eu não sei avaliar. Ele teve importância, mas não posso dizer qual. O movimento a ditadura se desgastou nos anos do regime militar. Eu já falei sobre isso, né? O arbítrio, a censura, as prisões, e com o tempo foi ficando. Eles vinham com a bandeira da luta contra a corrupção, pela moralização, e se revelaram ladrões e corruptos, e isso ficou sendo conhecido de todo mundo. Quer dizer, eles foram se desmoralizando, os militares. Né? E o Hélio Gaspari conta sobretudo o período do Geisel. O Geisel notou que o prosseguimento de um regime
como aquele em que os militares mandavam, estava provocando a desagregação das Forças Armadas, por causa das rivalidades que surgiam dentro das Forças Armadas. Que aquilo não podia, a indisciplina estava vicejando, e corrupção também muito grande. O próprio Geisel entendeu que aquilo devia acabar. Daí aquela linha dele de distensão, lenta, gradual e segura, né? Ele não queria que fosse apressado, mas ele lançou a palavra de ordem de distensão, ainda não de fim da ditadura, mas de distensão. Por sinal que ele queria que fosse tão lenta que deu mais um ano ao Figueiredo. Os presidentes tinham 5 anos e ele deu mais um ano ao Figueiredo, ficou 6 anos. Mas a ditadura acabou pela sua própria desmoralização, pela corrupção que começou a reinar entre eles, pelas rivalidades entre os próprios militares, né? E por outro lado, porque afetava a todo mundo. A classe média, os estudantes, os operários. Era a época do arroz salarial, não podia haver discussão salarial, né? Os operários não podiam reivindicar nada, né? No sindicato sob intervenção. Então, praticamente se criou na população, desde a classe operária até mesmo os setores da burguesia, a opinião pública anti-ditadura. Porque no meio da burguesia também havia setores que eram prejudicados. Tá, o senhor tem mais alguma coisa, senhor, acha importante relatar, que a gente não tratou até agora, para a gente fechar? Não, eu não vou falar tudo sobre isso, não vou lhe contar a história da ditadura. Não, eu estou respondendo às suas perguntas. Né? Sim, não, então... Não, eu creio que o que eu falei já é suficiente. Sim. Não, então tem que agradecer, professor. Então, hein? Tem que agradecê-lo. Tá bom. Muito obrigado. Disponha. Você é o... Otávio. Hein? Otávio. Otávio. Eu anotei.